Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Bruna Ferrari, pesquisadora de pós-doutorado aqui no Núcleo de Estudos da Violência. E hoje eu e a professora Veridiana Cordeiro, do Departamento de Sociologia da USP, e o Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador aqui do NEB, estamos iniciando o 23º encontro do ciclo de seminários sobre pessoas atingidas pela violência de Estado. E hoje a gente está aqui com a Nilceia e a Maria Aparecida. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês e também a paciência para conseguir conectar. Deu um trabalho danado, mas que bom que deu tudo certo. A gente está muito feliz de receber vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Eu também convite. A dona Nilceia e a Nilceia Alves, né, a dona Maria Aparecida dos Santos, ambas são membros do movimento Vozes da Periferia de Bauru. A Nilceia é mãe do Guilherme de Oliveira, né, foi a fundadora do movimento, e a Maria Aparecida é mãe do Luiz Silvestre e também integra o movimento. A gente ainda não tinha conversado com vocês, né? Infelizmente, a gente não se conhece ainda ao vivo. Então, queria agradecer e acho que hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais sobre o caso de vocês e também sobre o movimento. Às vezes, quando está no interior, a gente tem menos acesso, então essa é uma oportunidade de poder ouvir vocês. Sim. A gente pensou em vocês fazerem uma fala, vocês podem contar um pouquinho a história do movimento, também um pouco a trajetória de vocês, como que vocês, né, a Nilceia teve a ideia da fundação do movimento, e aí depois a gente abre e faz algumas perguntas. O que vocês acham? Pode ser assim? Fica bom para vocês? Pode sim. A Nilceia está travada? Está ouvindo, Nilceia? Nilceia? Uma travada, né? Congelou. Tá, então acho que a gente pode começar com a Cida. A Nilceia voltou? Voltou. Voltei. Nilceia? Você ouviu o que eu falei? Sim. Tá, então acho que a gente pode começar. Consegui ouvir. Acho que a gente pode começar com você, então, se você quiser contar um pouco da sua história, do seu filho, do movimento também. Sim. Posso começar? Pode. Meu nome é Nilceia Alves Rodrigues, moro aqui no Jardim Vitória, Bauru. Sou Guilherme Alves Marques de Oliveira. Tudo começou dia 17 de outubro, quando eu perdi meu filho, né, pelo sistema. E automaticamente ali eles também começaram a invadir o velório, né? Eu também não tive o direito de velar direito, né? Então, do dia 17 até o dia 25, 26, mais ou menos, uma tormenta aqui, né? Eu e minha família, as pessoas do bairro, tudo, né? Então, foi através disso que eu, desde o primeiro dia, desde o velório, que eu comecei a ir para as ruas, procurar saber, eu queria resposta ao que tinha acontecido ali, porque eles não deixaram a gente ter muito acesso ao que aconteceu no dia, né? E eu comecei para as ruas, que eu queria uma resposta deles, o que aconteceu realmente com o Gui, saber, simplesmente e deixei em resposta. E aí, com 3, 4 dias, eu fiquei sabendo de outras pessoas, outras mães aqui em Bauru que estavam passando por isso, perderam seus filhos. E aí eu e a Cida, a gente se uniu. Até então, no começo, era só fazer homenagem a essas vítimas e procurar saber quem era, o que havia acontecido, né? Porque a gente se sentiu assim, que assar essas mães assim pela causa, sabe? Porque eles não eram só
um CPF, né? Mas sempre fala, não é um CPF cancelado, tem família, tem uma história ali por trás, né? E eles contavam só a história deles. E aí a gente começou de início a fazer homenagem nos locais que eles tiraram a vida desses jovens, plantando IP e tentando trazer algo bom no meio daquilo tudo para aquela mãe, né? Para que ela viesse também lutar, tentar procurar saber o que tinha acontecido, né? E acho que com 5 movimentos mais ou menos na rua, eu e a Cida formamos o movimento Voz da Periferia, aonde a gente vai em busca de justiça e vai em busca de segurança para esses jovens hoje que estão aqui, né? Porque aqui eles costumavam matar, depois eles vão para a porta da família, começa a coagir o irmão, o parente, aquela coisa. A gente não tem vida mais, né? Eles simplesmente matam aquele jovem e acaba com a família inteira, porque o parente mais próximo não tem vida. Então, o movimento começou aí, procurar dar um apoio para essas mães e que elas viessem também, através, lógico, do que aconteceu no velório, que eles agrediram tudo. Então, para que tudo aquilo? Para que eles agiram daquela forma? O que eles queriam esconder? Então, isso me deixava, sabe? Eu falei, não, eu preciso ir atrás, alguma coisa está errada, onde a gente descobriu que mais da metade desses jovens, eles armaram, foi ação premeditada e mataram, e a justificativa deles é sempre a mesma, confronto, estavam traficando, e hoje a gente sabe que não é mentira isso, né? Então, a gente queria que todos soubessem disso, né? Não só aqui no Jardim Vitória, mas todos os bairros estavam passando pela mesma situação que a gente. E aí formou o movimento Voz da Periferia, onde a gente procura dar o máximo de apoio para essa mãe que já perdeu o filho e também orientar essas mães para que não deixa, porque hoje eles passam xingando, amanhã o seu filho pode ser uma vítima fatal. Então, não deixa que isso aconteça. Pega o celular, grava. Se você se sentiu desrespeitada, se você viu que eles estão passando do limite, agindo eles na autoridade deles, tem que denunciar. Né? Chegou na onde chegou porque não havia denúncia. Quando eu fui para a corregedoria denunciar que eles estavam aqui me coagir, tentando me ameaçar para parar o processo, não tinha uma denúncia de Bauru e já tinha muitos jovens sido morto aqui. E os processos tudo é arquivado. Então, foi por isso que a gente fez esse movimento. Todo mundo escutou? Escutamos, obrigada. O que aconteceu exatamente no velório que te chamou a atenção? Eles invadiram, né? Eles invadiram. O Guilherme, eu fui liberar o corpo dele, já eram quase umas 11 horas, não me recordo. Porque já me chamou a atenção no dia que aconteceu. A gente tem imagens, tem filmagem e fotos que naquele dia havia dois ali, eles falavam que era um morto e um semi-morto, não começou a bomba, colocar todo mundo para dentro de casa, uma cena de terror de guerra. Ali já me deixou apavorada, alguma coisa estava errada ali, eu queria saber o quê. E aí, no outro dia, pela manhã, e a gente teve que entrar para dentro, eu não vi meu filho no local, eu não vi tirando o corpo dele, não vi nada. E no outro dia, eu fui até o local, e ali eu vi a cena do crime, a cena de horror que eles tinham feito. Onde estava o corpo do Guilherme, não estava o chinelo, não estava a roupa, uma série de coisas erradas. Eu filmei todo aquele local e fui para velar o Guilherme. E chegando lá, eu fiquei sabendo que o Luiz estava sendo velado próximo ao cemitério onde eles iam ser sepultados. E a gente resolveu fazer os dois juntos. E chegando lá, o Luiz estava sendo velado, e depois de uma meia hora, uns 40 minutos, foi chegando todo mundo, e chegou o corpo do Guilherme. O corpo do Guilherme veio escoltado. O corpo chegou, já havia uma viatura atrás do carro. Já me chamou a atenção, porque que ele estava aquela viatura estava ali naquele momento. E aí, as pessoas que estavam ali começou a falar para o policial ir embora, vai embora, o que vocês querem aqui? E começou aquela movimentação ali.
a gente pegou o corpo, colocou para dentro. Foi colocar para dentro, começou. Um lado xingava, o outro xingava, e começou aquela guerra. E aí eles focaram no meu filho mais velho, no Fábio, que queria pegar o Fábio, que era para o Fábio sair, se apresentar, dar RG, a gente queria saber o porquê. Por que pegar o Fábio? E aí até que eles conseguiram entrar, pediram, ele chamou reforço, fez aquela cena de horror que vocês viram ali. Eu não tive um minuto e tal, junto com o Fábio. Eu fui para a delegacia até que eles falaram que não ia liberar o Fábio e que eu podia ir embora. Eu voltei para o cemitério, onde estava velando o corpo do Guilherme. A minha filha de 12 anos, na época ela tinha 12, que teve que ficar lá segurando, né, ficar ali como família, e junto com os meus 2 mais velhos. Mas aí, aonde veio isso? Por quê? Por que eles fizeram isso? Eu só perguntava isso para eles. Por que isso? O que está acontecendo? E quando eu voltei, eu vi que o Guilherme tinha marcas de tortura. O Guilherme tinha marca de coronhada, de baixo para cima, o tá quebrado, marca de tortura, marca de algema. E eu comecei a tirar foto, pedi para minha filha, vai tirando foto, aquele ato de desespero, que era a prova que eu tinha ali, que por isso que eles não queriam que tivesse velório. Porque eles alegou confronto. Se há confronto, você está confrontando, você deu o tiro, você tomou, você caiu, acabou. Não tem como torturar uma pessoa morta, né? Acredito eu que não tem lógica a pronúncia deles. E aí, no mesmo dia, eu voltei para casa, sepultei o Guilherme, vim para casa e fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu preciso que alguém me ouça, que alguém veja onde está o erro. O Fábio não tinha chegado da delegacia. Eles alegaram no dia que eles receberam uma denúncia de roubo de moto e que o rapaz estava dentro do velório. Ele não chegou a falar que o rapaz era meu filho, mas ele queria o meu filho. Os policiais queriam o meu filho mais velho. E essa denúncia não houve. A gente conseguiu, a advogada conseguiu provar, não era aquela viatura, não era para estar ali, ela estava lá marcada para estar em outro bairro, não houve nenhuma denúncia de roubo, uma série de mentiras da parte deles. E a gente conseguiu ganhar esse processo no velório. Mas o que eu percebi, que isso acontece muito, eles matam e no outro dia eles fazem questão de passar no velório. A maneira de coagir a família, intimidar, né? Só que no meu caso, eles erraram a mão, porque eles chegaram a entrar, agrediram muitas pessoas. Tem muitas pessoas no processo de levar cacetete no rosto, foi agressão verbal e física de tudo quanto é jeito. Só que aí deu errado. Aí foi isso que chamou a atenção para o homicídio, que eles, no caso, não foi a militar, foi a BAEP, né? Mas aonde começou em toda a mira deles, né? Porque estava acontecendo muito, mas assim, as pessoas não tinham para onde correr. Como eu, quando aconteceu comigo, como eu vim de São Paulo, eu falo para as mães, em São Paulo, quando a gente se vê de alguma forma ameaçado ou acontece alguma coisa, a gente vai para as ruas, grita, faz panelaço, faz alguma coisa, né? E a única coisa que eu tive que fazer foi chegar no velório na sexta-feira e ir para as ruas. Aí eu fui na sexta, eu fui no sábado, no domingo. Foi que aí começou as pessoas virem me ouvir. E aí eu colocava um fogo, eles riam da nossa cara, eles levavam a faixa embora. E na faixa a gente só pedia paz e justiça. Nada que tivesse ofendendo eles. Mas eles faziam isso. Passavam e xingava a mim, xingava a avó do Luiz. Eles tentaram de todas as formas tentar assim, me calar e calar o pessoal aqui do Jardim Vitória. A gente não permitiu isso, né? A gente está na luta até hoje e também fizemos que outras mães fizessem o mesmo no seu bairro. Porque hoje em dia a gente entende que a gente precisa se defender. Foi uma forma de se defender e defender os outros jovens. Porque tava aqui em Bauru, tava demais. Era, acho que todo mês eles estavam matando 2, 3. É confronto. Confronto
O dia que aconteceu isso com o Guilherme, esse policial, ele deu mais de 27 tiros de fuzil no meu bairro. Nunca houve isso aqui. Nunca houve. Então, assim, mostra tamanha... ele passou dos limites em tudo, né? Tamanho abuso de autoridade. Aí que o jovem estivesse fazendo algo de errado, não cabe ele descer a rua da minha casa, seja qualquer rua na periferia, dando tiro de fuzil. Estão me ouvindo? Sim. E, Então, Nilceia, você sabe se os policiais que estavam... Foi isso que... O velório foi um estopim, né? O velório, mais que até hoje a gente sofre muito, não só eu, como os meus filhos, a minha filha vai começar a fazer tratamento, e eu falei para a Cida, acho que eu não vou entrar na rua, porque eu teria que buscar ela na escola, ela está com crise, em cima de crises, porque ela sonha, e aí essa noite assim, com polícia, ela já falou para mim, eu tô aflita, eu tenho medo e tal. Quando eu saio, que nem agora eu estou trabalhando de cuidadora à noite. Então, quando eu tenho que trabalhar, se ela não está bem, ela nem dorme aqui em casa, ela dorme na casa da minha sobrinha, Natasha. Então, assim, além deles virem e fazer o que eles fizeram, eles destruíram o nosso psicológico, eles destruíram tudo, a minha família inteira. Porque a gente, não só eu, como tio deles, o pai dele está passando por tratamento psicológico. Então, ele simplesmente fez essa atrocidade, né, com a gente aqui e pronto, e está tudo certo. Vamos arquivar e está tudo certo. E não é assim. Eles têm que começar a pagar pelos erros, porque eu acredito que... Acredito não, né? Eu tenho fé que ele vai pagar, o policial que assinou isso, ele vai pagar, que é o Murilo Lamoso. Eu quero que ele pague como um cidadão normal. Ele errou. Aqui não tem sentença de morte. Assim, eu trouxe o Guilherme para cá, eu saí de São Paulo para Guilherme, e simplesmente eles fizeram isso, e no outro dia fez mais, e ficaram fazendo, me amedrontando, eu perdi serviço, o irmão dele perdeu, foi destruindo a nossa vida. E não pode ser dessa maneira. O Estado precisa responder. É funcionário do Estado, eles têm que responder por isso, sim. Nilceia, eu ia perguntar se você sabe se os policiais que invadiram o velório são os mesmos que estavam envolvidos na morte do seu filho. A gente não tem muito acesso sobre isso, né? Mas, assim, não era. Quem era fardado, né? Quem entrou bastante fardado, não era os mesmos que participaram do homicídio. Só que, assim, a gente entende que um conhece o outro, né? E assim, da mesma forma que no dia que aconteceu o assassinato aqui, que acabaram a vida do Guilherme e do Luiz, havia muitos policiais que eles costumam chamar de dois. São policiais que estão de folga e assistem ação, como se fosse um filme, né? E quando a advogada chegou, que chamaram uma advogada para que eu soubesse que era o Guilherme, porque eles não queriam falar que estava o Guilherme, que estava o Luiz, o que eles fizeram, eles não queriam contar. E aí precisou acionar a advogada. Essa advogada, a doutora Vanessa Mangi, ela na hora identificou, o depoimento dela também está no processo, ela identificou esse policiais. Então, assim, eu não sei fora, porque estava muito tinha virado um de guerra o velório do Guilherme. Então, eu só abraçava o Fábio e eu tentava proteger o Fábio. Então, não fiquei reparando muito. Só que os que foi relatado lá, que foi mais de 15 PM, nenhum está no homicídio. Isso é o Murilo Lamoso e mais 2 PMs, que essa sabe o nome dos outros dois. Eu só fico com o Murilo porque ele assume que ele matou os meninos. Então, os outros dois eu não sei o nome, mas está aqui no boletim. Dona Nilceia, tem alguma versão de testemunha? A senhora conseguiu apurar mais ou menos o que aconteceu? Qual a versão que a senhora soube, tomou conhecimento da morte do Luiz e do Guilherme?
Olha, a versão, assim, eles colocam o que eles querem. Eles não pegou versão nenhuma de quem viu, não viu, a população se sentir com medo, né? Então, as pessoas que viram, né, sabe dizer que desceu a via atirando e os dois correram, só que deu uma com um policial atirando, né, que as pessoas contam. E os policiais estavam dentro desse lugar, é um reservatório do DAI, que é e eles acendiam a lanterna e atiravam contra os meninos, contra os dois, o Guilherme e o Luiz. Então, é essa versão que a gente sabe de algumas pessoas. E lá, o boletim, eu não li, não aprofundei, pelo que eu sei, eles que eles claro que, né, eles deu ordem de parar, aquela conversa mentira dele. E o que mais assim, ajudou bastante. Esse lugar que eles fizeram, ele tem fazem, porque é o reservatório do DAI, então ele é monitorado. E nas imagens mostra nitidamente tudo o que aconteceu. A gente pode passar para a Cida, né? Cida, tudo bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você pode contar para a gente também um pouco da sua história? Acho que você está com o microfone travado, fechado. Aí, agora sim. Oi, então, o Luiz nasceu ali, né? Eu fiquei grávida ali, ele nasceu ali, ele foi criado ali. Que quando eu soube que ele tinha se envolvido com drogas, eu mudei dali, né, para um bairro bem distante dali, para me cuidar mais dele, para me pegar mais no pé dele, mas quando eu pegava no pé dele era para aquele local que ele ia, porque minha mãe mora bem na esquina, né, que minha mãe mora lá até hoje, ela não aceita sair de lá. E no dia que aconteceu foi que ele tomou banho na minha mãe. A minha mãe falou para ele jantar, ele falou que não ia jantar. Antes disso, ele tinha me pedido R$18 de Pix. Eu mandei o Pix para ele, mas eu sabia que não era para comer, né? Que ele ia usar alguma porcaria. Aí ele tomou banho e saiu. Minha mãe chamou ele para jantar. Ele falou que depois ele voltava para jantar. E foi na esquina da minha mãe, né? E a minha mãe saiu para ficar olhando onde ele ia. Aí a minha mãe falou que a hora que ele foi, já escutou um monte de tiro. Aí foram onde que ligaram para mim, né? Que eu moro bem distante, dá quase meia hora de carro. Eu cheguei lá, acho que com 25 minutos, porque eu fiz meu marido ir correndo para lá, que eu entrei em desespero. Cheguei lá, tinha viatura, minha mãe chorando, falando que tinha ido duas bases da SAMU, mas só que os polícias não deixaram a SAMU, o socorrista, entrar no local para saber quem estava vivo, quem estava morto. Eles fizeram a SAMU embora. Eu simplesmente respirei fundo, fui até lá no local, tinha um policial com fuzil na mão, né, que ele apontou para mim, falou que eu não podia descer até ali no local. Eu perguntei o porquê que eu não poderia descer, que eu queria saber se era meu filho. Aí ele falou assim para mim: ah, tem um morto e um semi-morto. Eu falei assim, se tem um semi-morto, por que a SAMU veio e vocês não deixaram a SAMU socorrer? Aí eu já não sei dizer para a senhora o que aconteceu, por que a SAMU não desceu. Eu sei que a SAMU veio e foi embora, tem um semi-morto. E nisso eu entrei em choque, desesperada. Aí foi quando a advogada, né, a Vanessa, chegou e foi falar com os policiais mandou pedir RG, mas nisso já tinha passado quase meia hora já que a SAMU tinha ido lá. Aí que entrega as RG do Guilherme para os policiais. Voltou, Cida, voltou. Aí aí a Vanessa entregou a RG para os policiais disse que os dois estavam mortos. Aí tá a questão, né? Se a SAMU foi quase meia hora antes,
Se tinha um semivivo, como ele falou, por que que eles não deixou a SAMU socorrer o que estava vivo, que era o Guilherme? O Guilherme estava vivo. Eles não deixou a SAMU socorrer os meninos. A minha mãe estava ali, minha mãe viu tudo. Minha mãe não vive mais. Minha mãe não tem mais vida. Eu não tenho mais vida. Ninguém mais tem vida. Aí depois eles vêm e eu tenho que ir na delegacia pegar a RG do Luiz e lá eu ver, sabe? Eles colocando 2 armas ali em cima para falar que foi troca de tiro. E eu cresci na periferia, eu sei como funciona, eu sei o que eles fazem, cansei de ver eles fazendo coisa errada numa periferia, principalmente ali onde eu morava. Aí eu olhei para a cara dele e chamei, mãe, entra aqui dentro, olha o que eles vão falar que estava com o Luizinho. Alguma vez a senhora viu o Luizinho com uma arma dessa? Minha mãe chorando, falou, nunca vi o Luiz com arma. E eles riram na minha cara dentro da delegacia na hora que entregou a RG, eles debocharam da minha cara, eles deram risada. E eu ali perdida, sem saber o que fazer, né? Mas tudo que aconteceu no velório, a invasão dos polícias no velório, aquela pancadaria, que eu tive uma crise muito forte, que eu nem sabia o que era que eu estava tendo ali, fui parar no UPA. Na hora que eu cheguei do UPA, o Guilherme já tinha sido enterrado, já tinha sido o enterro do Guilherme. O Luizinho foi enterrado no sábado de manhã. Eu cheguei topada de remédio. Na hora que passou o efeito do remédio na madrugada, eu fiquei curiosa para saber como o corpo do meu filho estava. Porque eu já presenciei eles bater em adolescente ali. Já presenciei, eu já vi, cansei de ver eles bater e judiar. E eu tirei a camiseta do meu filho dentro do caixão, tirei para ver o corpo dele. Porque meu filho não é uma pessoa ruim, ele não tinha passagem na polícia, ele nunca foi preso. E eu tirei a camiseta dele, a barriga dele, o corpo dele estava todo machucado, todo arranhado, todo cheio de hematomas. As 2 mãos dele estavam quebradas, estava mole, parecia gelatina, que eu tirei foto, eu filmei o corpo dele, o pescoço dele estava marcado com aqueles quadradinhos da botina deles. Eu tirei foto, filmei tudo. Se foi confronto, por que houve a tortura? Teve tempo desses meninos, um Guilherme, que não tinha mais que 1,50, era baixinho. O Luiz estava magro, emagreceu assim, ó, para quem pesava 120 quilos, estava pesando acho que nem 80 quilos, ele estava pele e osso. Onde que ele ia arrumar revólver para trocar tiro com a polícia? Deu tempo de ser espancado, ser torturado e depois trocar tiro com a polícia? Ainda teve tempo. E o Luiz levou 3 tiros, um no abdômen, que eu tirei a foto, porque no processo consta 2 tiros, não foi 2 tiros, porque tinha um no abdômen, um no pescoço e um na cabeça. O da cabeça, o Luiz já estava no chão. Tanto que a hora que ele estava no chão, que no outro dia cedo meu marido foi lá filmar, que tem as filmagens, que foi acrescentada no processo, aonde estava a poça de sangue da cabeça do Luiz, tinha um pedaço da cabeça dele, do crânio dele, e o boné que ele usava estava tudo ali na poça, junto com um fuzil, com uma cápsula de fuzil. Precisava de toda essa maldade, o menino já no chão, e nem ali foi, né? Onde ele levou o tiro na cabeça, não foi ali, porque ele foi arrastado como o Guilherme também foi arrastado, de um local para o outro. E ele foi arrastado porque as mãos deles, o corpo dele estava muito preto, muito sujo de carvão, porque alguns dias antes ali o mato tinha pegado fogo, então estava sujo, sabe? A mão cheia, tudo preta, tem foto de tudo, porque eu, mesmo com a minha dor sofrendo, eu conheço eles. Eu ia dar um jeito, de qualquer jeito, de querer justiça, porque eu conheço meu filho. E eu sei como que eles agem na periferia, que eu cansei de ver. Eu cansei de ver, porque uma vez eles chegaram por um revólver na cara da minha mãe, lá na periferia, ali no Jardim Vitória. Então, eu tive coragem de fazer isso, porque eu conheço meu filho. Ninguém é louco de ter dado um revólver na mão do meu filho, porque meu filho ia vender esse revólver em droga. Meu filho estava numa fila para ser internado. Ele estava esperando vaga para fazer tratamento. E é assim que eles agem, né? Mata, tortura, mata e depois vem falar que foi uma troca de tiro, debocha na cara da família,
mesmo eu morando distante do local onde aconteceu, eles tiveram coragem de, uns 3 meses depois, bater na porta da minha casa, que foi a BAEP, que foi bater na porta da minha casa, junto com uma feminina, e eu não estava em casa. Eles começaram a questionar minha vizinha, perguntando se tinha certeza que eu não estava em casa, né? Na mesma hora, ela ligou para mim, falando que a BAEP estava lá. Meu marido, já liguei para o meu marido, porque eu não conseguia nem acessar o aplicativo da câmera. Meu marido acessou o aplicativo da câmera, viu lá nas filmagens, salvou as filmagens, já mandou para advogado, mandou até na civil. E eles queriam as fotos que eu tirei do meu filho no cemitério, no velório. Queria vídeo, foto. Com que autoridade que eles vão na minha casa achando que eu ia dar foto que eu fiz do meu filho do caixão, filmagem que eu filmei? É assim que eles agem. Esse é o sistema de São Paulo. Não só 2 famílias destruídas, né? São 18 mães, 18 famílias que choram e não tem mais vida. E sempre a mesma história, né? Troca de tiro e a mochila de droga. É tudo que eu tenho para dizer. Oi? Esse advogado que você está citando, como que foram vocês que contrataram? Eu queria saber também se em algum momento a Defensoria Pública entrou em contato com vocês, procurou saber o que estava acontecendo, ofereceu algum tipo de atendimento. Caso sim, como que foi essa abordagem? Então, o advogado, ele se sensibilizou com o que aconteceu no velório, quis pegar o caso, eu falei que eu não tinha dinheiro para pagar, fez pro bono, está fazendo pro bono, tá. Aí a Defensoria Pública, que é a Andréia, né, da Rede Apoia, já o movimento, né, que a Nilceia criou, que a Nilceia tomou frente, por esse movimento que nós tem feito, a Andréia da Rede Apoia entrou em contato com a gente, com as mães, veio em Bauru, fez entrevista com todo mundo, ela fez reunião com o promotor e o juiz daqui de Bauru, fez reunião com o doutor Clédis, que está à frente dos processos, né, que está fazendo a investigação, e está andando, e café que eu tenho com as minhas orações. O Guilherme e o Luiz vai ser inocentado porque eles eram inocentes. Eles não eram bandido. Eles eram simplesmente que estava perdido num vício, que é uma doença, né? Pobre na periferia é vício. Agora, na Zona Sul, eu não sei o que eles chamam, né? Porque na Zona Sul também tem os viciados, tem os usuários. Porque se vê os carrão que vai lá comprar, são tudo filhinho de papai. E na Zona Sul não tem tiro, não tem matança. Aí na periferia tem, já chega chutando porta, xingando os outros de vagabunda, e por aí vai. Frisando, Cida, que devido ter repercutido, o Claudinho, que era ouvidor, né? Quando ele desceu para cá, para Bauru, foi que a gente foi na OAB e a gente começou a ter o apoio, mas foi através da vinda do Claudinho, ouvidor na época, né? O Cláudio Silva, né? Que aí a gente começou a ser mais vista e ter mais apoio em questão, e agora a gente tem essa rede de apoio, que até ajuda a questão psicológica, tudo, mas foi através do Cláudio Silva, que ele repercutiu, né, o velório, e ele veio até Bauru para saber o que estava acontecendo. E uma coisa que nos chama atenção, esses policiais, a maioria já está cheio de processo por matar inocente. Esses policiais, eles veio de Santos, eles veio fazendo uma merda por aí afora e jogaram eles aqui dentro da nossa cidade, que eles chamam nossa cidade de cidadezinha de merda. Só que, poxa vida, se eles não estão contentes com a nossa cidade, eles querem mostrar serviço, eu não sei, mas não é problema nosso, né? Porque esse policial mesmo, ele estava em Santos, ele matou em Santos um inocente. O que ele estava fazendo aqui? É isso que eu não entendo. Tem que afastar e tirar, sim. Tem que se tirar a farda. Ele não tem condições de estar com uma farda. Então, eles costumam afastar, joga em outra cidade, aí vai lá e mata em outra cidade. E vai matando, e vai matando. Não pode, isso não pode existir. Chega, né?
Dona Nilceia, eles então não foram afastados e esse que matou, ele foi realocado de Santos, foi isso? Na verdade, ele tinha vindo de Santos, porque eu e a Cida, a gente vai procurar saber tudo. E esse policial, ele tinha vindo de Santos para cá. Então, quer dizer, se ele fez uma merda lá, o certo seria afastar. Só que acho que a família não entrou em processo e tudo, aí a PM faz o quê? Vamos tirar então de Santos, né? Porque quando eles matam, eles têm o direito de passar por psicólogo, ficam uns dias afastado, né? Então, ele ficou uns dias afastado e jogaram ele para cá, para a cidade de Bauru. Ele é de Santa Cruz do Rio Pardo. E chegando aqui em Bauru, ele fez isso. Tá? Então, aí aqui não, agora ele está afastado, porque eu exigi, eu fui na corregedoria, tem que afastar sim, tá? Tem que afastar. E outra, eu acho um absurdo eles fazerem exame nos meninos que morreu, para saber se tinham usado droga, e não fazendo o policial que cometeu o crime. Tá? O policial ele é afastado e passa por psicólogo. E a família desse jovem que perdeu? Que apoio que ela tinha? Porque agora tem apoio, porque a gente correu atrás e tem um apoio. Mas eu digo assim, é um apoio também que assim não é o que realmente a família precisa, o irmão precisa, os parentes precisam, né? Então eu falei, não, tá errado. Tem muitas mães com depressão, né? Eu passo por psicólogo, a Cida passa, a Cida toma remédio, as mães tudo tomam remédio, ninguém tem amparo nenhum. E o policial ele simplesmente é afastado. Aí ali é dado as férias, porque se tiver atrasado das férias, o Murilo Lamoso ele foi casar. Ele foi casar. Tem vídeo dele dançando. E eu estava sofrendo aqui com a morte do meu filho e a Cida também. Eu acho um absurdo isso. É um absurdo o que o Estado está fazendo. Eu acho um absurdo. Tem que fazer o exame. Assim que esse policial comete o crime, na dúvida, faça o exame. Porque a maioria que chega aqui no bairro é pedindo droga e arma. A mãe desorientada. Fala, sabe, vê na área dele que ele está com ódio. Agora, do quê? A profissão que escolheu foi ele. O povo da periferia não tem culpa. Nem todo mundo que está na periferia, nem todo jovem é traficante. E nem toda mãe é vagabunda. Tem que haver respeito. Esse policial ele precisa ser afastado e ser acompanhado, assim como a mãe tem que ser acompanhada também. Não tirar ele daqui, daqui 15 dias eu vou te jogar em Campinas. Aí não dá muito tempo, faz merda de novo e tá tudo certo. A mãe não recorreu, vamos arquivar, porque foi isso que eles tentaram fazer com o Guilherme, chegou a cartinha, arquivando, a advogada não aceitou e a gente jogou para frente. Mas e se eu não recebo, como todas as mães daqui, não receberam a carta? E os casos tinham sido arquivados, agora eles abriram. Porque houve várias denúncias em São Paulo. A gente se sentia, né, muito desamparado aqui. Hoje a gente tem o amparo do apoio da Defensoria, os direitos humanos. Hoje eu sei que se eles vierem, eu tenho para onde ligar, pelo menos vai intimidar um pouco. Mas eles têm que parar com esse negócio de... Eles sempre vão estar por cima, a versão deles é o que vale. Eu não fui chamada numa delegacia, eu tive que ir apertar a campainha e falar quem que era Guilherme, quem sou eu, mãe, o porquê que eles entraram no velório, porque tudo o que eles falaram é o que eles colocou no boletim, está tudo certo. Não pode ser assim, é meu direito. Mataram o meu filho, não pegaram um objeto meu, é meu filho, destruíram a minha vida, a minha família. Como assim? Eu não tenho direito de ir na delegacia e falar também quem que era Guilherme. É só o que você escutar. Foi um confronto. Como assim o Guilherme descascar laranja? Como confronto? Então, acredito que aqui eles estão bem tranquilos, assim, em questão, não vamos porque elas vão para a rua, que a gente vai para a rua mesmo. E eu falo, não importa que não seja meu filho ele não vai voltar. Mas o que eu puder fazer para preservar o jovem hoje em dia, eu vou fazer. Eu não vou aceitar que eles venham aqui de novo e tira a vida e humilha, como eles humilharam a minha Cida, eles fazem o que eles querem. E depois fica dando voltinha na nossa rua e dando risada. Chega. Dona Nilceia, eu acho que essa polícia que está vindo, sei lá da onde para cá, da BAEP, são totalmente fora da realidade humana, não é possível. Hoje eu aprendi, e eu sempre falo nas palestras, para as mães, irmãos, usem o celular, porque você gravando, e mesmo assim como gravaram no meu velório, eu apanhando e tudo, eles falaram que era montagem. Então grava, porque o que a gente fala não tem poder nenhum, não tem ninguém dá credibilidade na mãe da periferia, no jovem da periferia.
Dona Nilceia e Dona Cida, eu queria que vocês falassem quem era o Guilherme e quem era o Luiz. E também queria que contassem um pouco sobre essas 18 mães que vocês, como é que foi esse processo de costura e como é que foi essa conversa para chamar essas mães. Vou falar um pouco do Guilherme. Guilherme era um menino bem tranquilo, né? Ele estava mais dentro de casa. Ele era bem vergonhoso, assim, então ele ficava mais dentro de casa. Eu, na época, trabalhava na marmitaria, então ele esperava sempre eu chegar, porque eu sempre trazia a comida, essas coisas, então ele sempre esperava. A gente nunca foi estar fazendo almoço, porque eu trabalhava, então quando eu chegava, eu sempre trazia comida fresca, assim, a gente comia no horário que eu chegava. E ele mexia com o celular, porque eu mexia com o celular, eu mexo até hoje, mas hoje em dia eu não consigo mais por causa dele, porque era ele que fazia os concertos. Ele não era apegado a nada, ele não tinha celular, ele não tinha uma roupa de marca, ele nunca foi, os meus filhos nunca foi apegado a isso, né? Então ele era bem tranquilo. Ele estava começando a entrar na idade já para virar adulto. Ele tinha uma menina que assim que a gente chegou aqui, eles eram muito amigos, e ele falou que quando ele fizesse 18 anos, ele ia assumir essa menina como namorada, ele ia arrumar um serviço, porque ele fazia bico, mas bico dava 40, 50 reais. E ele ficava indignado, né? Porque é um sol danado aqui em Bauru, é muito quente. Então ele falava, mãe, quando eu ficar de maior, você vai deixar eu trabalhar? Eu vou poder ganhar igual você ganha, igual, né, meus irmãos ganham e tudo. Então ele era assim, ele era muito casa. Quando não era caso, ou ele estava com o Luiz, ou ele era de poucos amigos. Ele era um menino que ele não era de estar rindo, de estar muito na rua, muito medroso, né? O que deixou mais apavorada, porque eu sabia o tamanho do medo do Guilherme, porque eu sempre instruí ele assim: se tem polícia, alguma coisa, sai perto, porque não confia nele, não confia. Sempre falei para ele não confiar. E acabou acontecendo isso, né? O que a gente mais reservou foi aconteceu a tragédia. E, então, Guilherme era um menino paz, um que até as crianças aqui chorou muito quando aconteceu. Nas passadas as crianças vão, porque ele era de estar no meio da criançada. Ele era um menino muito tranquilo, sabe? Contudo, ele era bem tranquilo. Não era de arrumar briga na rua, nem nada. E aí aconteceu tudo isso. E sobre as mães, a Cida acho que vai poder falar um pouco mais, que ela tem mais contato com algumas mães. Eu praticamente quase não tenho muito contato com as mães, mas não mesmo, mas a Cida já conversa mais. Mas eu procurei saber, quando foram se aproximando de mim, eu queria saber quem que era, se estava disposta a estar comigo nas ruas, a brigar pelo seu filho. Não tem medo, tem, né? Tirar esse medo das mães, porque a maioria já tem outros filhos, tem medo. Mas foi assim, a gente foi pegando as histórias e chamando para vir para a luta, para vir para a rua. Dona Nilceia, vocês tiveram contato com outros movimentos de mães de outras cidades? Alguém procurou vocês? Me deu a tosse agora. Espera só um minutinho. Cida, se você quiser responder. Falar sobre isso. Ah, sim, nós tivemos contatos com outras mães, sim, com as mães da Leste, com as mães, com a Cris, né, que é dos nobres que perdemos lá de Paraisópolis. Nós tivemos até em São Paulo num ato deles lá. E esses dias, o mês passado, nós esteve em São Paulo no ato unificado que a Deusa, que é uma das mães também que perdeu um filho, junto com acho que a Lúcia, a mãe do Marco Aurélio, fizeram em São Paulo. Nós estivemos lá com elas também. E nós sempre estamos juntos, sempre que tem, elas chamam nós, dá para nós, vamos para lá. E a Cris já veio aqui em Bauru 2 vezes já dar palestra, falar como tem sido a luta dela. E sobre as mães de Bauru, a que mais assim teve coragem de enfrentar o processo, de estar junto ali com a gente nas ruas, são a Simone, né, que é a mãe do Lucas, e a Regiane, a mãe do Tailã,
o Rick, que é o pai do... O Rick, que é o pai do... Não, o Sandro, que é o pai do Rick. E a Jaqueline, que é a mãe do... eu esqueci o nome do filho dela agora. E a dona Leila, que é a mãe dos meninos que foi morto em fevereiro. E tem também a Edna, que é a mãe do Lucas, que foi morto em janeiro, dia 3 de janeiro, que foi morto desse ano. E os processos dessas mães, Simone, Regiane, Sandro, tinham arquivado, né? E pelo movimento da Vozes de Periferia de Bauru, nós ter saído para a rua, ter pedido atenção por justiça, né? Quando a Rede Apoia compareceu em Bauru, esses processos foram reabertos, graças a Deus, foram todos reabertos, todos eles tiveram novas perícias, novas investigações, porque a Rede Apoia tirou um delegado que era o delegado que estava arquivando os processos, aí colocou o doutor Cledson, né, que é o delegado da Civil, ele que está à frente desses processos, ele que está na investigação, e 2 dos casos, que é da Jaqueline e do Sandro, já foi concluído, já foi para o fórum, a promotora fez denúncia, o juiz aceitou, já começaram, né, os depoimentos no fórum. Nós temos progredido, nós temos conseguido progredir, temos conseguido coisas. Agora, a nossa luta aqui é para que a polícia da BAEP, né, o 3º Batalhão aqui de Bauru, que é a BAEP, venha usar câmeras. Porque eles aqui em Bauru, eles não usam câmeras. E nós querem que ele use câmeras, porque eles não querem usar câmeras aqui. A Jaqueline é uma menina, uma moça, uma mulher que foi morta pela polícia? Ela foi morta pela polícia? Não, o filho dela foi morto pela polícia. O filho dela tinha ido levar a namorada em casa. Ele deixou a namorada em casa, ele estava saindo da porta da casa da namorada, a BAEP foi e matou ele. A tiro, depois veio com a história troca de tiro, né? Mas já teve 3ª audiência já no fórum. E a do Sandro começa as audiências no fórum em fevereiro. Cida, você pode contar para a gente também um pouco sobre o Luiz, quem era ele, a história dele? O Luiz era um menino doce, educado com todo mundo, era sim senhor, sim senhora. O vô dele é construtor, né, que compra o terreno, constrói casa para vender. Então, ele começou a trabalhar com o vô dele desde os 11 anos, ele começou a trabalhar com o vô dele. Então, quando ele ficou de maior, com 18 anos, ele já pegava bico para fazer sozinho, assim, para fazer um muro, trocar uma porta, uma janela. E tanto que ele aprendeu pintura também com um parente dele próximo, que é pintor. Aí ele ia fazer serviço de pintura, ele pegava serviço sozinho também. Mas só que tinha um problema, né? Que ele se envolveu com a droga, mas mesmo assim ele nunca roubou, não saiu roubando, nunca bateu, nunca brigou com ninguém. Ele apanhou já na rua várias vezes. Apanhar, ele apanhou, mas nunca bateu, porque eu já cheguei a separar a briga dele estar apanhando e no outro dia eu ver ele sorrindo com a mesma pessoa que bateu nele. Ele era uma pessoa que não sabia o que era ter mágoa, o que era ódio. Até que ele conheceu a Bia, né? Com ela que ele teve um filho, que se chama Rafael, que vai fazer 2 anos agora, dia 1º de dezembro. Que quando ele faleceu, que tiraram a vida dele, o filho dele tinha 5 meses de vida. E esse era o meu garoto, que fazia janta para mim quando ele estava em casa de boa, tranquilo. Ele limpava a casa para mim, quando ele não ia trabalhar, ele limpava a casa para mim, fazia janta para mim, ajudava. Eu tenho um cachorro, eu tenho 8 cachorros Lhasa, ele tosava meus cachorros para mim, ele dava banho. Tanto que no dia que ele foi morto, no sábado, era para ele ir em casa tosar meus cachorros, mas infelizmente não teve tempo, né? Que aconteceu tudo o que aconteceu. Esse era meu filho. A senhora tem outros filhos? Oi? A senhora tem outros filhos? Eu não, só tinha os 2. O Luiz
E a Rafaela, que ela faleceu há 8 anos atrás. Então, era só os dois, a Rafaela e o Luiz. A Rafaela faleceu como? Faz 8 anos que ela faleceu. Vai fazer 9 já. O que tinha comigo, que era meu companheiro, tiraram de mim. Faleceu também? Faleceu de violência? A Rafaela, A Rafaela faleceu. ela faleceu no hospital, bronquite. Uhum. Era pneumonia aguda e não teve remédio que combateu. Daí deu infecção hospitalar nela. E o seu companheiro que tiraram Meu companheiro. Oi? Seu companheiro, referiu... a senhora está falando do Luiz, é isso? O seu companheiro é o Luiz. Que era meu companheiro, meu amigo. Claro. Dona Cida, quando você se referiu a Mães da Leste, você se referiu a Márcia ou a Sol? A Sol. Ah, tá bom. E aí vocês... A Sol Pode falar, Sol? A Sol nós conversa direto. Quando eu postei aquele coisinho que você mandou para mim, ela viu, ela falou que conhece vocês, que nós estávamos no caminho certo, que vocês são especiais para ela, que era uma grande oportunidade que você estava dando para nós. Eu a Sol conversa direto. Ah, que bom. Então, aqui em São Paulo, vocês têm mais contato com a Sol e com a Cris, é isso? Isso, e com a Deusa. Com a Deusa. E Isso. quando aconteceram esses crimes, alguma delas entrou em contato com vocês na época? Não, Ou só foi entrar. Elas só foram entrar em contato com a gente depois dos vídeos, né, que nós fizemos do velório, que nós postamos nas redes sociais. Aí teve a primeira passeata que foi o enterro do Luiz foi no sábado, no domingo teve uma passeata, daí eu filmei tudo e postei nas redes sociais. Aí foi a Sol que entrou em contato comigo e a Cris entrou em contato com a Nilceia. Entendi. E aí, na região de vocês, são 18 mães. Vocês se encontram ou se comunicam por WhatsApp? Entre 18 mães, só 9 que tem, eu tenho contato com as 9, nós se encontramos direto, nós conversa pelo WhatsApp, nós faz reunião entre nós, combina de uma na casa da outra, assim, para falar da nossa dor, para dividir nossa dor, para falar dos nossos filhos, para uma ajudar a outra. Nós se conhece bem, somos 9, as outras 9 não quis, sabe, não sei, elas vivem depressão, não quer prosseguir com o processo. E as outras 9, elas perderam os filhos faz tempo? Há muitos casos aí em Bauru? São 18 casos aqui em Bauru. 18 casos. Ô, Cida, eu lembro de vocês comentarem que vocês perceberam que houve uma queda nas mortes em decorrência de intervenção policial depois que vocês começaram a se mobilizar. Eu não estou lembrada agora se foi você ou a Nilceia que fez esse comentário. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Então, como era direto, né, antes de acontecer com o Luiz, com o Guilherme, era tipo todo mês era 2, 3 mortes, sempre a mesma história, confronto com a polícia. E sempre entre a idade entre 18 a 25 anos. Aí eu cheguei até a ver, né, via na televisão, que é difícil eu ver televisão, quando eu ligava a televisão, eu via no Facebook, eu falava para o meu esposo, ô Carlos, nossa, mas o que está acontecendo com esses jovens que estão trocando tiro com a polícia, né? A BAEP usa fuzil, não sei o quê, e sempre é a BAEP envolvida, nunca militar, nunca rota, é só a BAEP envolvida com a troca de tiro, né? Aí até que aconteceu com o Luiz, com o Guilherme, foi onde a Nilceia teve a iniciativa, que ela foi para as ruas, nós se juntamos, e com nossos movimentos de indo para as ruas, tá indo na rua, tá gritando por justiça, tá pedindo para eles parar, tá pedindo para usar a câmera, caiu. Esse ano teve só 4 casos, né? Mas tem caído bastante, porque só o ano passado foram 12.
Aí tem diminuído bastante. Agora nós estamos na luta para que o 3º Batalhão, que é a BAEP, venha usar câmera, porque eles não usam câmeras. E eles continuam aí pelas ruas. E tem dias que eles não saem na viatura, né, da BAEP. Eles usam a SPIN da militar, saem nas ruas com a SPIN, ameaçando. Tem a dona Rosana, que o filho dela foi morto no dia 26 de junho desse ano. Eles pegaram o filho dela, chegando do serviço, tirando foto do filho dela, tudo quanto é jeito, ameaçando, eles falando pro filho dela o que fizeram com o irmão dele, que ia fazer a mesma coisa com ele, isso, aquilo. Fica passando na frente da casa da dona Rosana, intimidando ela. Não só a dona Rosana, né? Tem a Tati também, que é a mãe do Elias, que foi morto ano passado também. E fica, sabe, intimidando as famílias. Mas só que, como eu coloquei câmera em casa, né? E a Nilceia também colocou, daí eu instruí as mães também a comprar, fazer o mesmo. A Tati fez, que tanto a Rede Apoia já tem acesso, né, às filmagens, que ela mandou as filmagens para a Rede Apoia, fez denúncia, tem feito denúncia. O novo ouvidor teve aqui em Bauru, fazendo reunião com as mães compareceu, teve conversa com ele. E estamos progredindo, estamos aí na luta, né? Eu tenho netos, né? Tem o neto da minha filha, que mora em Limeira, tem o Rafael. E eu quero um mundo melhor, né? Uma cidade melhor para eles poderem ir na escola sozinho, voltar sozinho. Porque como que vai, se eles continuar desse jeito, daqui a pouco nós não poderemos nem sair mais na rua. Eu mesmo não consigo andar na rua de ônibus mais. Quando eu consigo sair para trabalhar, eu tenho que pegar Uber. E os patrões com que eu trabalho, que eu sou diarista, eles pagam Uber para mim poder vir, para mim poder voltar, porque eu estou tendo crise de pânico e a médica falou que está evoluindo. E tudo isso foi o que sobrou para mim, né? Remédios. E mesmo assim dava força para dar apoio às outras mães. Dona Cida, o caso de vocês, há quantas anda no judiciário? Então, o nosso caso, eu, a Nilceia, teve com o doutor Clétis, quinta-feira passada, para saber como estava o processo. Ele disse para nós, porque lá no DAI, onde aconteceu com o Luiz e com o Guilherme, tem um negócio do DAI, né? E lá tem câmera, e a câmera filmou tudo, e nós pedimos para o ouvidor, porque acho que 3, 4 dias depois que aconteceu tudo, o ouvidor Cláudio Silva teve em Bauru, nós falou para ele das câmeras, que nós queria que a Civil cessasse as câmeras, porque a prova estaria tudo ali, realmente está, né? Que só está esperando essas filmagens voltar de São Paulo, lá da perícia, que o doutor Clécio falou para mim, para a Nilceia, que está tudo positivo, que ele não poderia falar muito para nós, porque é um processo sigiloso. Mas tudo estava correndo bem e era para nós ficar tranquilo e continuar com o nosso movimento na rua, exigindo para que eles venham usar a câmera. Certo. Dona Cida, você tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Só tenho que agradecer vocês, né, pela oportunidade dessa oportunidade de eu estar falando quem era o Luiz, da Nilceia poder falar que era o Guilherme, das mães e do movimento, né? Nilceia, se você quiser também fazer uma fala final. Agradecer a oportunidade, o apoio, né? E é isso, ver a gente muito pelas ruas até que a justiça, não só pelo Lula, mas todos esses jovens. Só agradecer mesmo pelo apoio. A gente que agradece, dona Nilceia, dona Cida. Obrigada por vocês terem dado o relato de vocês. E quem sabe numa outra oportunidade, quando vocês estiverem em São Paulo, vocês podem vir até aqui também. Obrigada por ter doado o tempo de vocês, viu? Nós que agradecemos. A gente agradece, dona Cida, dona Nilceia. Muito obrigado. Obrigada.
Obrigada, Cida, Nilceia, por ter aceitado o nosso convite. E eu reforço o que a Obrigada. Veridiana disse: Uma quando boa vocês tarde. vierem a São Paulo, nos avisem, para que a Pode gente deixar. para que Sim, a gente possa se encontrar. Vai ser um prazer conhecê-las pessoalmente. Será um prazer também conhecer vocês pessoalmente. Nós avisará quando nós estiver aí. Combinado. Obrigada, gente. Obrigado. Um beijo. Beijo. sim. Tá, tchau.